Quem é o encarregado na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Meu nome é Oscar Valente Cardoso. Esse vídeo faz parte de uma pequena série de vídeos sobre os principais sujeitos previstos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei 13.709 de 2018. Nós já vimos quem são os titulares, quem é o controlador, quem são os operadores de dados pessoais. Nesse vídeo veremos o encarregado e no próximo vídeo trataremos, por último, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O encarregado é definido pelo artigo 5º, inciso 8º da LGPD, como a pessoa indicada pelo controlador ou operador para ser o ponto de contato entre o controlador, os titulares e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou seja, ele funciona como um canal de comunicação entre o controlador e as pessoas externas relacionadas a ele, relativas às atividades de tratamento de dados pessoais. Aqui isso já levanta algumas dúvidas, algumas questões, porque o artigo 5º, ao conceituar o encarregado no artigo 8º, no inciso 8º, prevê que ele pode ser indicado pelo controlador ou operador. O artigo 41 da LGPD, que regula de forma mais específica as atribuições do encarregado, indica que ele pode ser designado apenas pelo controlador. Como é que se resolve isso? Ele pode ser indicado apenas pelo controlador, o operador pode indicá-lo em conjunto. Nós vamos ter situações em que isso acontece, por exemplo, quando o operador é uma outra pessoa jurídica, um terceirizado, alguém que presta serviços para o controlador, ao agir como operador de dados pessoais de um outro encarregado, ele vai ter, de um outro controlador, melhor dizendo, ele vai ter que indicar o encarregado. Então nós poderemos ter situações em que apenas o operador indica o encarregado e algumas situações que o controlador e o operador poderão indicar em conjunto o encarregado no tratamento de dados pessoais. Outro ponto, nós vimos nos vídeos anteriores que os incisos 6 e 7 do artigo 5º da LGPD, quando define quem é o controlador e quem é o operador, prevê de forma mais específica que eles podem ser pessoa natural ou jurídica. Já o inciso 8º do artigo 5º prevê que o encarregado é uma pessoa, não especifica se ele pode ser pessoa natural ou jurídica. Como não há proibição, se entende que, evidentemente, o encarregado pode ser uma pessoa natural ou jurídica pela falta de uma delimitação ou de uma vedação legal para que seja qualquer espécie de pessoa. Outra situação, o encarregado, um controlador, ou eventualmente o operador, pode designar mais de um encarregado? Pode ter mais de um encarregado em uma organização? A lei não limita, pelo menos para as pessoas jurídicas de direito privado. Então, de novo, aplicando o princípio da legalidade, tudo que não é expressamente proibido por lei é permitido, logo, se a lei não limita, não impede, em tese é possível que haja mais de um encarregado em uma organização, e aí, de acordo com as necessidades, com o tamanho da organização, com a quantidade de dados objeto de tratamento, em tese não há proibição, é possível que haja mais de um encarregado indicado pelo controlador. E outra situação possível, que o encarregado seja um órgão colegiado, né? Além de poder ser uma pessoa natural ou jurídica, como não há restrição legal, pode ser um órgão colegiado, e aí de preferência com uma composição multidisciplinar, pessoas das áreas diversas da organização que de alguma forma estejam envolvidas com dados pessoais, como setores de TI, de segurança da informação, de pessoal, RH, jurídico, comercial, um órgão colegiado que tem os departamentos envolvidos em atividade de tratamento de dados pessoais é algo que é possível, e nós já temos no Brasil, inclusive no Poder Judiciário, órgãos colegiados que ou atuam como encarregado ou atuam como órgão de apoio, um grupo de trabalho de apoio para ajudar o encarregado no desempenho das suas atribuições. A exceção está para as pessoas jurídicas de direito público, porque o artigo 23, inciso 3º da LGPD prevê que as pessoas jurídicas de direito público podem indicar apenas um encarregado. Então, cuidado, essa proibição, essa autorização de indicar mais de um encarregado, em tese é possível para pessoa natural ou pessoa jurídica de direito privado que for controladora de dados pessoais. As pessoas jurídicas de direito público só podem ter, de acordo com a lei,
um encarregado. Outro ponto importante também, que é bom sempre destacar, é que o encarregado não se confunde com o DPO regulado pelo GDPR da União Europeia. As atribuições são diferentes. O GDPR, além de ter uma quantidade maior e mais específica de regras delimitando as atribuições do DPO, lá ele tem um status de diretor na organização, tem um poder de comando, algo que não está previsto na LGPD. Então, a LGPD não impõe esse dever de que o encarregado seja um diretor, tenha um poder de comando sobre outros setores da organização. Então, por isso que, na prática, as atribuições estão menores, a remuneração é muito menor do que se esperava que fosse, porque houve confusão, foi feita por alguns essa mistura de atribuições e que não existe na nossa lei. Apesar de na versão portuguesa do GDPR também ser chamado de encarregado, nós usarmos essa mesma expressão, as atribuições do encarregado na LGPD são diferentes das atribuições do DPO, do GDPR, ou na versão portuguesa o encarregado do RGPD da União Europeia. Outro ponto é que desde que a LGPD entrou em vigor, a maior parte de suas regras, no dia 18 de setembro de 2020, todo controlador tem o dever legal de indicar o encarregado. Não há hipótese de dispensa. A lei prevê que a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, poderá, na regulamentação da lei, eventualmente dispensar determinados controladores da designação de encarregado. Isso varia, vão ter critérios que a ANPD vai poder usar para fazer isso, de acordo com o volume de dados tratados, né, ou o porte da organização, mas isso ainda não foi feito. Então, desde que a LGPD entrou em vigor, todos os controladores têm o dever legal de designar um encarregado. A única exceção que a ANPD não vai poder dispensar, também, de novo, pessoa jurídica de direito público, de novo, artigo 23, inciso 3º da LGPD. Toda pessoa jurídica de direito público tem o dever de indicar o encarregado e a ANPD não vai poder criar hipóteses de exceção ou de dispensa para elas, mas apenas para pessoas naturais e pessoas jurídicas de direito público. Existe uma sanção na lei para não designação de encarregado? Não existe. Só que na prática, se ocorrer incidente com dados pessoais, né, o vazamento, que é o que tem ocorrido mais, que é uma espécie de incidente, a ausência de encarregado poderá caracterizar ou levar aí a uma imposição de uma sanção judicial, inclusive maior, pela falta de cuidado que a empresa tem com a sua organização, com a sua adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Para concluir, o artigo 41, como eu tinha falado, delimita melhor as atribuições do encarregado, e entre elas, além de ser um ponto de contato, um canal de comunicação entre o controlador, os titulares da NPD, eu poderia acrescentar algo que não está na lei, ele pode ser um ponto de contato também com outros órgãos administrativos envolvidos em eventual questão relacionada aos dados pessoais, além da NPD, como, por exemplo, o PROCON, ou a Anatel, ou o Ministério da Justiça, a Secretaria de Direito Econômico, ou até mesmo o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O encarregado também pode atuar como ponto de contato com esses outros terceiros. Além disso, o encarregado tem uma função interna importante, que seria uma função educativa, de mudança de cultura, de adequação das pessoas e da organização à LGPD, a uma cultura de proteção no tratamento de dados pessoais. Além disso, ele também pode cumprir outras atribuições que forem indicadas pelo controlador ou outras atribuições que vierem a surgir em uma regulamentação futura da ANPD sobre o encarregado. O importante é que a LGPD prevê que a ANPD vai poder regulamentar de forma mais específica as atribuições do encarregado, mas não faz o mesmo para controlador e operador. Então, o poder regulamentador que a ANPD tem aqui em relação a esses sujeitos está apenas no encarregado, porque a lei não autoriza nenhum tipo de complementação, de dispensa, de alteração de regras relativas às figuras do controlador e do operador de dados pessoais. Então, eu encerro por aqui e nessa pequena série nós voltamos na semana que vem com o último vídeo sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Até mais!